Então, nesse momento, eu gostaria de pedir permissão, né, aos demais pares da casa, para que a gente possa liberar, né, a tribuna, para que o senhor Rubens Leal possa fazer alguma explanação sobre a necessidade que ele tem na junto à comunidade do Alto Alegre. Então, a gente sabe que o nosso regimento interno, ele prevê isso, né, na primeira sessão do mês, para entidades. Mas quando se trata de pessoa física, então eu gostaria de pedir a permissão, né, aos demais pares da casa, se nenhum vereador tiver alguma objeção. Sendo assim, a gente faz a liberação da tribuna para o nosso capinzalense, o senhor Rubens Leal, poder estar usando da tribuna. Então, não havendo manifestação por parte dos demais colegas vereadores, considerando assim a concordância em nós estarmos liberando a tribuna. Então, nesse momento, eu convido o senhor Rubens Leal para fazer uso da tribuna por até 15 minutos, qual deseja, né, trazer a necessidade de estar trocando o nome do ginásio do Distrito de Alto Alegre, de Elisiário Leal para o nome de Arsênio Leal da Silva. Senhor presidente Jair Hoffmann, cumprimento Vossa Excelência, nobres vereadores dessa casa, assessores, os presentes aqui que estão prestigiando a sessão, a imprensa escrita e falada, bem como os demais que estão através das redes sociais prestigiando aqui a sessão dos nobres vereadores. Eu, na condição de filho de Capinzal e Alto Alegre, distrito, ele pertence, né, assim, ao município e no qual a gente viveu a infância. E atualmente a gente está acompanhando de que houve a inauguração do ginásio. A gente achou que foi muito importante ter transformado uma praça de esporte em um ginásio. Parabéns para a administração, com o apoio da Câmara de Vereadores, com certeza. Isso aí era muito importante naquela comunidade. No entanto, eu na condição de filho de Arsênio Leal da Silva, essa pessoa que foi um dos principais empresários de Capinzal. Por que eu digo que foi um dos principais empresários de Capinzal? Porque até os anos de 80, tinha 4 empresas que mais geravam emprego aqui no município. Quem? Santos Almeida, Bitter Águia, Cerâmica Leal e Acman S.A. Essas 4 empresas geraram muito emprego e muito vinham contribuindo com o desenvolvimento de Capinzal até a chegada da Perdigão, né, que assumiu a indústria Reunidas Ouros. Então, com isso, eu entendo de que um empresário que muito fez pelo distrito de Alto Alegre, ele merece alguma coisa, alguma honra, alguma obra que coloque o nome dele e que fique para a posteridade. Então, no entanto, foi colocado na época que o prefeito era diretor da Gaiola, quando porque meu pai era o que empreendendo no interior lá, em Alto Alegre, gerando emprego, pagando impostos, contribuindo com o município. A Câmara de Vereadores da época aprovou para que fosse concedido o nome dele. Só que, até agora, eu não vi outra obra, pelo que ele fez por Capinzal, não foi lembrado.
né? Então, talvez aqui, vocês, atuais legisladores, eu desculpo, porque vocês são jovens, vocês não acompanharam o trabalho que ele fez pelo município, pela comunidade. Então, se a presidência permitir, eu vou pedir para os assessores postar umas fotos para vocês terem uma ideia do que ele fez pelo distrito de Alto Alegre. Bom, aí é a residência dele. E a minha mãe, Geninho Ribeiro Leal, tem até hoje lá essa casa que é dos campeões. Eu morei aí por muito tempo, quando jovem. Aí foi quando foi inaugurado o telefone em Alto Alegre, com a presença do presidente da Telesc, o prefeito direto Bertaiola, as lideranças da região, que era o primeiro telefone no interior do município. E isso aí foi conseguido por ele, com certeza, porque ele era um líder da comunidade. Ainda a foto, onde levava o número do telefone no campo de futebol, bem organizado. O senhor Neto, fazendo uso da palavra, o presidente da Telesc à direita dele. Meu pai ali à esquerda. Ele fez a primeira ligação, foi ele que fez, para inaugurar o telefone, 1521. Aí é o ginásio de Alto Alegre, que hoje, no caso, pertence à municipalidade, mas na época era um ginásio, esse ginásio é do Silveira, onde o meu pai também que trabalhou para trazer esse ginásio para dar estudo a todas as crianças de Alto Alegre. Tem que registrar também que a minha mãe, que era a diretora, e ela era muito ativa. Olha aí as festas juninas que aconteciam naquela época, é tudo promovido por ela, ajudado pelas professoras, né? Que contribuíam também para que as festas fossem muito grandes e agradassem a comunidade. Aí o estádio de futebol, no qual foi, na época, doado pelo meu pai, e a gente praticou muito esporte aí, eu também, e vejam bem de que esse campo, até hoje, né, eu acho que é um campo que está mais bem conservado no interior do município. Parabéns à comunidade do distrito de Alto Alegre. Aí o famoso time do Alto Alegrense, Leozir Benete, saudoso, o Antenor Gotardo, são pessoas aí que já partiram, mas deixaram muita saudade. Olha, organização. O meu pai patrocinou para as moças e senhoras da comunidade a camisa para que elas desfilassem com as cores do Alto Alegrense. E tudo isso aí acontecia porque era só solicitar apoio que eles sempre prestigiavam. Time de futebol de salão do Alto Alegrense, também aí, o seu Valdemar da Silva, já em memória, teve o Ademar também de Souza, enfim, o Luiz Antônio Ribeiro, é lamentável, mas partiram para outros. Só que esse time aí, a gente disputava aqui os campeonatos intermunicipal, aqui no ginásio Padre Anchieta, onde o Alto Alegrense foi campeão, que era intermunicipal, Capinzal e Ouro. Então aí nós tivemos o prazer de levar a taça para o distrito de Alto Alegre. A Viária, além da indústria cerâmica, ele também continha viários
2 aviários na época, mais uma coisa para gerar emprego. A fábrica de fecularia. Para quem, talvez de vocês, talvez o Vargas ali, o seu Arnaldo, comentou com vocês uma vez, ali era uma fábrica de farinha de mandioca. Mas, como a região aumentaram a produtividade de farinha de mandioca, aí houve uma intenção dele de transformar essa fábrica de farinha de mandioca em uma fecularia. O que é a fecularia? A fecularia, ela é da raiz de mandioca, fabricava um produto chamado raspa. E esse produto, ele tinha que ser misturado na farinha de trigo, porque os maquinários que tinham aí, era tudo maquinário que veio de São Paulo na época, que dava condições de tu olhar a farinha de raspa depois de moída e a farinha de trigo era a mesma coisa. Então o governo Castelo Branco na época, ele criou uma lei onde era obrigatório misturar 30% da farinha de raspa na farinha de trigo. E depois que meu pai fez altos investimentos, dívida também, aí o presidente Castelo Branco tirou a obrigatoriedade e se foi à indústria. Olha os maquinários quando chegou de São Paulo, da fecularia, que eram os elevadores. Aí uma carga, mas teve muitas cargas que veio, né, para poder instalar. Aí a cerâmica, agora nessa foto aí em Alto Alegre. Como ele começou em 1950, que ele chegou em Alto Alegre, tinha 4, 5 casas, ele comprou uma olaria de um padrinho dele, que tinha lá, que tinha iniciado, e não estava dando certo. Aí ele comprou para pagar em tijolos, fazia 500 tijolos maciços por dia, e era tocado a boi, não tinha eletricidade, depois passou para motor diesel, até que veio a energia. Então daí ele pensou mais na frente, eu vou mudar isso aqui em um espaço maior, perto do campo, lá em Alto Alegre. Aí mudou, mudando lá, ele aumentou a produção, mas aí também veio aquela coisa que ele tinha de empresário, e a empresa Panocelli Ackermann só tinha uma cerâmica lá, onde é que a cerâmica que tinha lá, que tem até hoje, que sobrou lá. Então ele recebeu uma proposta eles estavam com dificuldade de produzir telha, e ele recebeu uma proposta da empresa Panocelli, na época, para ele pagar em produtos, mensalmente. Ele foi lá e produziu por muitos anos telhas e de qualidade. Era um barro bom ainda que tinha na região. E aí depois ele viu que a matéria-prima estava diminuindo, ele passou, vou então produzir tijolo aqui. Aí foi ampliando e chegou a um ponto, depois de 1985, que ele colocou a indústria num nível mais de tecnologia, a mais moderna tecnologia que tinha no estado de Santa Catarina. Através do forno contínuo, toda a parte de secagem, tudo modernizado. Só tinha nossa cerâmica aqui em Capinzal, no meio oeste, e uma em Pouso Redondo que fazia a mesma quantia de tijolos, 600 mil tijolos mês, sem furo. Na época era uma produção grande. E com isso, quando ele, somando as empresas que ele tinha, uma serraria que ele colocou também, colocou uma serraria só para construir as casas dos funcionários, para construir as casas e não cobrar aluguel. Ele era uma pessoa dessa maneira, que ele via que os funcionários eram parceiros. A empresa dependia dos funcionários. Ele teve época que ele tinha 120 funcionários, de todas as empresas que tinha lá. Então depois foi diminuindo, porque a cerâmica da veio a tecnologia diminuiu. Eu tive o prazer de quando, acho que o Leônio era prefeito, o Leonir Barreto, o Nil era, não lembro só, quem era prefeito e quem era o vice. Eu os convidei para ir visitar a indústria, porque era uma indústria de destaque no meio oeste de Catarina. E eles foram lá visitar. Tem até as fotos internas ali que pode ser mostrada. Aí é quando estava na produção de tijolos. Olha o forno contínuo, tudo com tijolo à vista. Era uma obra de arte, né?
Então, aí o Gilmar, que morou em Alto Alegre, né, Gilmar? Você sabe que você conheceu isso muito bem, né? Então, aí, aqui na parte, o tijolo entrava num lado para queimar e saía no outro em 30 minutos. Aí é onde saía a produção. Então, vocês vejam, toda aquela construção, grande obra que tinha lá, foi reduzida por causa da tecnologia. Então, diminuiu o número de funcionários e aumentou a produção. Bom, eu acho que depois do que foi mostrado, eu só vou fazer mais algum complemento para vocês saberem, né, e depois analisarem o que eu vou solicitar. Bom, o que eu vou solicitar é uma coisa, que este ginásio, se ficar lá como Elisiário Leal, mais na frente vai ser modificado. Como aconteceu na época, aqui a área de lazer, prefeito Celso Farina, eu entreguei uma indicação na época para colocar o nome dele, foi aprovado. Mas posteriormente, como o Celso Farina já tinha outros rios já tinham o nome dele, outras obras, aí me pediram na Câmara para ser trocado por Arnaldo Favorito, que foi um grande capinzalense, que muito também contribuiu com a população de Capinzal na saúde. E eu concordei. Então, por isso que a minha intenção é de que seja trocado o nome de meu avô para o nome do meu pai, e que fique para a posteridade, porque ele, pelo que ele fez, eu acho que ele merece. Eu vou citar mais algumas coisas para complementar. Na área social, naquela época, as prefeituras tinham pouco recurso. E muitas vezes a prefeitura não tinha um carro para dar um doente a Florianópolis. Ele tinha Kombi, né? Ele dizia assim, ó, a chave do carro está aqui. Arrume um motorista bom que eu empresto. Ele fez para muita gente, que talvez que estão assistindo na rede social, que já sabem dessa história que ele fazia. Ele era de muito bom coração. Aí na área política, ele fez muito, mas não como político, não exerceu cargo algum. Ele simplesmente fazia política indireta. Como que é a política indireta? Reivindicando aquilo que precisava para a localidade dele, que ele amava. Então, eu acho que, tendo explanado o que eu dei para vocês, cabe agora a vocês decidirem. E quero agradecer vocês por terem me concedido o espaço. Senhor presidente, que o espaço aqui é para entidades e tal, e daí vocês têm o espaço. O que me resta? Agradecer que continuem como fazendo, trabalhando sério e defendendo os interesses, como eu vi hoje aí, da comunidade. Porque o vereador diz que não faz nada, o vereador faz muito, tá? Por essa parte, eu aproveito que vocês estão dando sequência àquilo que eu fiz. Eu sei que tem muitos aí que merecem continuar na política. E quem não é do ramo, que cai fora. Porque eu acho que quem tem que ganhar não é os políticos, né? É a comunidade que deve receber os benefícios, e vocês continuem sempre preocupados com a comunidade, que vocês estarão cumprindo com a obrigação de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado, nobre colega e ex-vereador Rubens Leal, né, pelas suas explanações, e com certeza, havendo legalidade para essa alteração e com o apoio dos demais pares da casa, a gente poderá estar fazendo essa alteração, levando em conta sempre a legalidade do processo legislativo. Muito obrigado. Palavra livre, 72 minutos, conforme o artigo 180, inciso 4º, todos os vereadores inscritos. Concedido, vereador. Concedido, vereador Gilmar Silveira.